Oi, Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Tayana, faço a curadoria do Contos de Vinho juntamente com o Rui Marcos, meu marido, que hoje não pode estar aqui com a gente porque está trabalhando. Alguém precisa trabalhar para que eu possa vir aqui brincar um pouquinho e fazer live, escrever com ele o Contos de Vinho. Essa live de hoje é uma live bastante diferente pra gente, porque o nosso convidado, a nossa convidada, é você que está entrando aqui e que vai contar a sua história de algum rótulo, né? Nós entendemos que o rótulo tem uma história, o produtor ele tem uma história, mas somos nós que ressignificamos a história do vinho. Somos nós que trazemos também outras interpretações para ele. Então hoje a dinâmica aqui vai ser uma dinâmica onde vocês vão apresentar as histórias de vocês. E eu já tô tendo aqui solicitação para entrar, então eu já vou convidar aqui a primeira pessoa que está já pedindo a solicitação para entrar. E aí, na medida que cada pessoa for fazendo uma solicitação para entrar, uma pessoa sai e a outra entra. Tá bom assim? Muito obrigada pela presença de vocês e vamos começar agora. Já tem a Lulu Vinhas aqui e seja bem-vinda. Vamos lá. Vamos lá, ela tá entrando. A Lulu Vinhas é de uma confraria. Que maravilha ter você aqui. Pois é, privilégio é nosso. Tudo bem? A gente adora seguir tudo que você escreve com seu marido, porque é muito legal. É um trabalho, é um desdobramento, né, das histórias dos vinhos. E aí, quando você fez o anúncio dessa live, eu disse que eu não poderia deixar de participar, uma vez que a gente tem uma história muito particular com um rótulo que é nosso. Então, por favor, conte. então eu nem sei se você sabe, né, disso. Eu vi. Esse é o rótulo Lulu Vinhas. E aqui a gente tem a primeira edição, que é o ano quando a Lulu Vinhas se tornou pública. Ou seja, quando, a partir desse momento, outras pessoas que não aquele pequeno grupo inicial puderam começar a participar. Então, essa é uma safra comemorativa deste momento. E aqui também tem a sequência, olha aqui, a evolução do mesmo vinho numa outra safra, que aqui é 2017 já. Então já transcorreu aí. Olha, tá vendo? A safra e o rótulo. Que luxo! Olha só, a pessoa não tá vindo aqui só contar uma história com rótulo. Ela tá vindo aqui contar uma história com rótulo que é dela, inclusive. Isso, exato! Mas olha, sabe o que é mais legal, Tayana? Gente, para além de ter começado com esse vinho, foi esse um taná. Aí, quando as coisas foram evoluindo e a gente foi fazendo outros e outros anos e vinhos, a gente chegou o ano passado e nós fizemos cinco vinhos diferentes. Fizemos o espumante, porque aqui, na verdade, não dá para mostrar todos. Eu nem os tenho todos, porque acabaram. Então, aqui tem um espumante branco. Deixa eu ver se é o branco. Esse é o branco mesmo. Ó. O branco. Tem o rosé, que eu não tenho aqui. O merlot, o taná. E temos esse chardonnay. Então, são 5 vinhos hoje, Lulu Vinhas. Que máximo! E quem produz para vocês? Quem produz para a gente é a família Beber, no Sul. É um vinho nacional. Que a gente quis levantar essa bandeira, porque a confraria, né, desde que ela foi criada, ela começou com um grupo de 4, 8 pessoas. Olha, eu saí chamando todo mundo para essa live, viu? Tá todo mundo entrando aí. Quem for Lulu Vinhas, manda um coração aí para as meninas, para a Tayana ver que a gente entrou para fazer a live com ela. Então, quando a gente fez os vinhos, né, a gente não imaginou que eles fossem ter tanto sucesso. Porque primeiro a gente queria fazer edições comemorativas das nossas confrarias. E ela que começou com 4, virou 8, 12, 20, agora são 500 mulheres. Uau! E são 500 mulheres do Brasil ou só de Minas? Como que funciona? Não, são prioritariamente de Minas, aí uns 70%, mas a gente faz eventos fora, no restante dos estados.
E também nos apresentamos no exterior, porque onde eu faço os cursos, eu já fiz a Escola de Cata Espanhola, em Madrid. Eu faço também uma parceria com o Wine Institute na Argentina. Então, aí a gente vai fomentando e formando grupos novos. Ou seja, a gente já teve 500 mulheres que se inscreveram na Lulu Vinhas para participar de alguma maneira. Não é legal? Máximo, muito. E vem cá, agora explica pra gente a escolha enfim, da imagem do rótulo. Enfim, ele é lindo. É uma Então, é uma mulher. sempre. A confraria é uma confraria feminina, prioritariamente feminina, mas há eventos que são feitos com. São eventos que são feitos com homens e mulheres, como, por exemplo, o Sherry Rick. O Sherry Rick, o ano passado, ele reuniu pessoas do mundo inteiro para falar dos vinhos de Jerez, né? Fizemos um wine tour, que foi um evento que as pessoas caminhavam pela cidade reabastecendo as suas taças de vinho. E aí tinha o Lulu Wine Tour. Ou seja, é um evento que também tem a possibilidade de participação do público masculino. Não é nada questão de gênero, tá? É só um nicho de mercado, que eram 4 amigas, que viraram 8 amigas, que viraram 12, independente das suas escolhas ou opções sexuais, independente. Uhum. Então, aí hoje já são 500 pessoas. Aliás, hoje é um dia de comemoração, né? Do público que faz, como diz, é o mundo colorido mesmo. Então, não é uma questão de gênero, é só uma questão de afinamento, público, é como fazer roupa para público feminino, para o corpo feminino, né? Mas existe participação dos meninos também. Mas as reuniões são feitas mensais e a gente tem aí uma média de 100, 120 meninas por mês que participam com os restaurantes abertos. Agora, a gente está em um momento de pandemia, o tempo está mais estreito, a gente está trabalhando dobrado. Então, a gente tem aí, as confrarias virtuais estão reunindo em torno de 50 pessoas, 30, e aí vai. Mas é bem legal, viu? Muito legal, eu acho que você gente. não sabia que a gente tinha um vinho, sabia? Não, eu já vi, mas eu não achei que era assim. Eu achei que era um rótulo como o pessoal faz. Não é comercial, não está à venda em nenhuma loja. É para os participantes mesmo da confraria. E foi feito pela família Beber. Aqui atrás, inclusive, está escrito, olha, não comercial. Acho que está aqui, ó. Aqui, não comercial. É porque ele é para a confraria, para uso na confraria. E aqui conta um pouco da história do grupo, né? Do porquê desse feminino. Esse desenho foi feito com exclusividade por uma agência muito conceituada aqui em Belo Horizonte. Essa evolução aqui do desenho, né? Entre o 2012 e o 2017, também já é uma adaptação da marca, que a gente tirou esse ponto que estava centralizado ali, também Lulu.vinhas. Sim, mudou também a grafia, né? Isso, um pouquinho. Para mudar também a safra. Claro, e de acordo com o registro da nossa marca também, né? Então, para ficar mais próximo possível do conceito que a gente criou. E outra coisa, essa figura feminina, ela é a figura que está no nosso desenho da nossa logo. Quem abriu o nosso logo aí vai ver que é essa figura com esse cabelo preso, com essa roupa, com esse top. Só que no nosso logo ela já está bebendo vinho, né? Então, a gente quis manter esse conceito. E essa figura pode ir mudando. Pode daqui a pouco ser uma pessoa loura, uma negra. A gente quer fazer edições cada vez diferentes. Então, é mais para mudar o conceito mesmo da marca. E aí tá, ó. Olha que máximo, faz 2 anos. Quando e a gente já abre, olha que luxo, né? A gente abre, faz a primeira vez uma live com você, dizendo com vocês, porque, gente, essa live é para todo mundo que quiser participar, é só colocar aqui que quer participar, que eu chamo, e você deve contar uma história que você viveu com um rótulo de vinho. Aí, ó, a Gilda Mistral tá aí. A Gil, eu prometi pra ela, quando tá ela viesse pra gente beber. Gil, você tem uma história para contar, Gil? Deve ter 1000 histórias. A Gil tem, provavelmente Montes deve ser algo que significa muito para ela. Mas olha que luxo, né? Porque não é todo mundo que pode ter um rótulo para chamar de seu, né, gente? A gente já começa com uma pessoa entrando com um rótulo que é dela. Isso é sensacional. Então, e são 5 vinhos, né? São 2 espumantes, um branco e um rosé. 2 espumantes. O vinho branco de Chardonnay, o vinho tinto de Merlot e o Taná. São 5 vinhos. 5 vinhos. E aqui, ó, tá a doutora Astrid, que é Lulu Vinhas. Deixa eu ver quem mais tá Lulu Vinhas aqui. A Beth, quem mais Lulu Vinhas. Tá, eu saí chamando um monte de gente para vir participar da live, porque elas têm muito apreço, né?
A Meninas, se Cibele vocês Tássia também tiverem também. alguma história para contar de algum rótulo específico, por favor, é só Ah, mas chamar. tem muita história, viu? A Cláudia é uma professora de inglês, a Beth Coutinho. Ou seja, eu saí distribuindo o convite para um Tem monte de uma menina nossa galera, no que coisa Luvinhos. maravilhosa. Manjares Dalma, você, ó, manda o convite para aqui para contar um pouco da sua história aqui com rótulo para a gente também. Gostou de saber dessa, hein? Adorei! E o máximo, porque você não tem só um, né? Você tem uma variedade É, aí. mas a E verdade é que é teve um algum rótulo momento. único, né? São Não, mas vinhos aí diferentes. vinhos Mas diferentes, né? Mas o rótulo, o Engarrafados. conceito é único da confraria, né? E sempre levando em Perfeito. consideração aquilo que a gente falou, que não é. Ai, deixa eu te contar uma coisa. Eu Conta. não devia ter separado a imagem e te enviado antes. Sabe quem bebeu esse vinho nosso e publicou e não tem nenhum merchan na página dele? A gente ficou chocada, porque Ah, nem a gente sabia que esse vinho tinha parado na mão dele, o Gianecchini. uau! Como que esse vinho chegou na mão do Gianecchini? Você Porque tem uma sabe? Tem confreira ideia? que é a Fabi, é uma confreira Fabi, ela é administradora de uma rede de shoppings, e aí ela trabalha com um shopping em Belo Horizonte, que é o Boulevard, e também Sim. trabalha com shoppings no Rio. E ela é amiga dele. Então, um dia ela foi num domingão, assim, para jogar cartas com ele. Domingo, de jogar baralho. E aí ele postou e falou, domingueira. Eu falei, gente, É. não, assim, Sensacional. e como a confraria não tem um cunho comercial, o objetivo dela não é gerar nenhuma proposta de lucro. Então, assim, a gente ficou muito encantada porque realmente foi o que aconteceu, né? Uma mídia totalmente espontânea de um grupo que faz com cunho pedagógico, com cunho cultural, social e tudo mais. Nossa, que máximo! E Obrigada, viu? tem alguma história que você, além dessa, enfim, que você, quando vocês estavam fazendo, enfim, estava na confraria ou degustando, teve Alguma alguma coisa que coisa tenha me assim em surpreendido especial, muito. surpreendido que tenha acontecido? Olha, eu tenho uma história particular com o Gaia, que aí era uma perseguição, um toque que eu tinha de ir atrás dessa figura, né? Numa das Aham, minhas viagens, eu queria muito conhecer e ter a experiência realmente de ir fazer a visita. É importado pela Mistral, importadora, muito bem representado aí pelos meninos que são os embaixadores da marca, né? E eu tenho uma história particular com o vinho, que realmente lá, localmente bebendo, eu quase infartei mesmo. Foi uma das experiências de emoção maior que eu uhum, já tive em relação a uma garrafa de vinho. E um outro, que eu não abro mão de dizer, que para mim é um vinho muito conceitual. Então, se alguém me perguntar qual é o melhor vinho branco do mundo para mim, aí não se trata da casca, não se trata, se trata mesmo do vinho como um todo, pelo conceito sim, dele, que é o Nicolas Joly, que ele tem o Clos de Serran. O Clos de Serran, para mim, é um vinho mítico, tá? É 1,7 hectare, eu acho que vale a pena depois você dar uma pesquisada. É um vinho que está ó, no Vale do Loire. O Nicolas Joly é digamos assim, a figura moderna hoje do biodinamismo. Nessa altura que eu conheci o vinho, nem se falava em biodinamismo, falava-se muito pouco. E ele foi aí um dos precursores da retomada do biodinamismo nessa nova geração, né? Depois de Rudolf Stein, digamos assim. Então, o Nicolas Joly é o vinho que mais me emociona dos vinhos brancos. É um vinho que eu abro e posso bebê-lo a semana inteira, que a evolução de aromas dele acontece. é muito fina, né? Não tem condição. Não, olha, e você sabe, não é um vinho caro, pelo contrário, não é um vinho que a gente não beira aí, eu acho que no Brasil não deve sair da faixa de 600, 700 reais. É realmente uma questão, eu acho que informação, bombardeio de informações, a gente tem muito hoje. A questão é a gente saber fazer filtro de informação. Porque ter comprar tudo que se bombardeia na internet é fácil. Agora, você saber o porquê de você estar absorvendo isso, com um desejo próprio, uma escolha própria, é que é o grande segredo. Então, a gente É faz isso nas perfeito. nossas Perfeito isso, né? lives, E né? quanto Nos mais nossos... a gente conhece, né? Porque assim, o vinho é muito importante a gente conhecer. É o que você falou, não é a questão do preço, mas é você conhecer.
as produções, você degustar, encontrar seu estilo e fazer a sua curadoria, porque tem muita moda, né? Tem muito Muita moda, marketing. Então, como que a gente muita. pode? Então, participar de uma confraria, por exemplo, fica aí uma super dica, né? Acompanhar as lives de vocês, que são fantásticas, gente, são lives ótimas. Teve uma live que eu fiquei encantada, que foi quer dizer, são várias, mas ela traz a questão da água, né? Ah, o Degustação Rodrigo de é o único vinho com sommelier de águas do água, Brasil. sensacional. Enfim, eu acho que vocês fazem assim um trabalho que é de cair o queixo, eu babo, nós babamos e achamos o máximo. E vocês que estão em Minas, que puderem, né, depois ver como acompanhar essa confraria maravilhosa, é onde a gente cresce, onde a gente aprende. E não precisa ser profissional, é só apreciar com mais Não, perto. aqui pelo contrário, o objetivo nem é esse. É claro que eu, por estar há mais de 20 anos no mundo do vinho, eu me desenvolvo em termos técnicos no mundo do vinho, mas é um interesse próprio, na verdade. Financeiramente, o vinho não me sustenta. Ele é um hobby e um objetivo social antes de qualquer coisa. E esse projeto é um projeto meu e da Eveline, que somos as raízes desses encontros que aconteciam espontaneamente, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu estou fazendo prova de um vinho que eu acho que vale a pena depois você também conhecer. Não sei se você já ouviu falar. Eu estou Sim, fazendo prova dele aqui no fundinho da taça. Não sei se vai dar para você ver daí. Tá vendo a precipitação de bitartarato ali, o salzinho no sim, fundo? sim, sim. Então, eu estou tomando esse Perfeito. vinho. Na verdade, eu já acabei com ele, porque só tem 12% de álcool. É também um vinho nacional. Eu bebo pouco vinho nacional por falta de até mais de oportunidade. A gente vai fazer uma nova live. A gente fez uma com a Teira, que é de Santa Catarina. Vamos fazer uma com a Caves, que é também de Santa Catarina. E aqui hoje eu estou provando o vinho que está assim, super comentado hoje, que é da Miolo, que é o Wild, que é um Gamay Nouveau 2020, que é um vinho sem, obviamente, é um vinho vegano, sem adição de sulfitos aqui. O interessante é que eu tenho umas birras, às vezes, com os vinhos nacionais por causa dessas paranoias aí de salvaguarda e tudo mais. Eu sei que as grandes empresas sempre estão encabeçando esse tipo de coisa, mas esse vinho em especial, até também muito por causa do Miguel, que é o enólogo desse vinho, eu fiquei encantada porque ele é um estilo de vinho de Beaujolais Nouveau. Mas é um vinho feito com o propósito de beber dentro de 3 meses. Ou seja, a gente acabou de sair da safra, que foi em março, Sim. né? E já estamos com vinho no mercado. Aqui em Belo Horizonte a gente encontra no Super Nosso. Então, assim, eu vim para falar do Lulu Vinhas, óbvio, né? Que quando você me falou assim, vamos participar, ser interativo. Mas aí, quando você me perguntou o que mais te emocionou, eu falei do Aí você Nicolas tá Jolie, falei trazendo. do Gaia. E, obviamente, não poderia deixar de falar do vinho que eu tô bebendo agora, que é o que sempre emociona, é aquele que você tá bebendo agora. Olha que E aí sensacional. é esse. É Mas esse olha, vinho deixa. que Vamos é o brindar, né? miolo. Vamos fazer um brinde aqui, né? Um brinde pela sua Obrigadíssima. participação maravilhosa. Obrigada. Muito grata pelo convite. Não, convite não, por eu mesma ter me convidado. Não, o convite foi para todo mundo, porque Que é ótimo. isso, né? É essa interação. O convite É. foi para quem está sentindo a conexão. E todo mundo que está aqui está convidado, porque essa live nós estávamos buscando fazer algo que a gente pudesse descobrir coisa nova, né? Porque história, eu vou filosofar aqui, mas isso que a gente Oi, está tá fazendo aqui da agora, Luvinhas, ó. olha Magda que legal, Cibele, tá mais vendo ali? Luluvinhas. História é o que a gente está fazendo agora também, né? É, é. Então, isso é muito importante, porque história é interação, história é escutativa, e para a gente isso tudo é muito importante. Então, conhecer essas histórias, conhecer a espontaneidade do que cada um traz de si, é fundamental, Vanessa. Muito obrigada por você ter entrado. Eu vou aqui caçar, né? O pessoal fica um pouco. Ó, então chama o Luciano da Casa Flora, o Luciano Contarini. Com certeza ele vai ter algum vinho especial para ele te contar aí, ó. Ele tá aí um pouquinho para cima, o Luciano. Eu Olha, mandei o convite aí para ele no eu, direct aí, ó, teve Luciano outra Contarini. pessoa também. Eu Chama vou falar com a ele. Manjares e vou falar com o Luciano. Ótimo. Luciano, terceiro Isso. da fila agora, hein?
Luciano, ó, entra aí para falar de algum rótulo de vinho que você achou que marcou você. Tanto vinho na Casa Flora, né? Pois é, e é isso, gente. Vamos aproveitar o espaço para trocar ideia. Querida, muito Obrigada. obrigada. E daqui a pouco, se você Obrigada. tiver mais coisa, meninas, Luluvinhas, venha falar, porque é para contar Tá bom, história. Mais tá história. Olha, bom. parabéns, lindo, maravilhoso. E depois eu queria provar, né? Mas depois, vamos Ah, entrar então nessa vamos dar um confraria jeito também. nisso. A gente vai dar um jeito nisso. Um beijo, Perfeito. obrigada. Beijo, beijo. Beijo, obrigada. Tchau. Beijo. Gente, hoje nós publicamos um vinho também que de uma história fabulosa que vale super a pena. Não sei se vocês já leram, mas o vinho é o Vila Lobos, que é um vinho nacional, Casa Valduga. E esse vinho, ele traz, né, a história do Vila Lobos, o maior maestro aí dos últimos tempos. Em vida, ele foi reconhecido como um dos maiores maestros do mundo, né? E é um brasileiro com uma especificidade na sua produção musical. Eu não sou especialista em música, nem o Rui, mas o vinho faz isso, leva a gente a conhecer coisas que a gente gosta e quer se aprofundar mais. E foi assim, uma delícia conhecer um pouco mais da história do Vila Lobos. Esse vinho, eu queria, antes, vamos lá, deixa eu ver se tem alguém aqui chamando para entrar. Vou contar a história dele aqui rapidamente, aguardando mais alguém para entrar aqui. Nós fizemos uma festa ano passado, do Dia dos Namorados, cujo tema foi vinho. E aí um dos nossos convidados tinha visitado a Casa Valduga e ficou apaixonado pelo Vila Lobos, comprou uma caixa e tal. E aí a gente combinou esse ano fazer uma festa com o Vila Lobos e trazer uma orquestra para cantar as baquianas de bar do Vila Lobos. Mas aí, com a pandemia, a gente não conseguiu fazer a nossa festa. Então, esse rótulo, ele tá aí para a gente com aquele gostinho de encontro de amigos e para que a gente possa fazer a festa. E você, qual o rótulo que você tem aí, uma história bacana, incrível, que você quer contar para a gente? É só pedir para entrar. Manjares, você... Vamos lá. Você pode pedir para entrar na live. Vamos ver quem está aqui. Gilberto Teixeira, Ronaldo, Beth. Ronaldo, não deixem de experimentar o Terragnolo Gredão, Borgonha Nacional, que pode disputar prêmios mundiais. Você quer falar com a gente, Ronaldo? É só pedir para entrar, tudo bem? A Priscila Orgânica. Priscila, tem alguma história de vinho para contar? Thaís, Luciano. Luciano não vai entrar, Luciano. Vamos lá. A Rose, a Vivi. Estou esperando. Vamos lá. Quem vai entrar com a gente? Vamos lá? Bem, enquanto olha, o Pedro Cardoso. Olha, quem está pedindo para entrar, é importante que peça pelo aplicativo e não pela mensagem, tá? Porque senão eu não consigo puxar para entrar. Agora quem vai entrar... Ah, Manjares, vamos lá. Agora eu consigo. Vamos lá. Chamei mais uma pessoa. Foi a Manjares. E depois tem mais um pedido. Tudo bem? Seja bem-vinda! Olá, obrigada! Você está falando direto de Portugal, Leiria! Que maravilha! Do outro lado do Atlântico. Só do outro lado do Atlântico. Exato! Gente, eu tenho que falar aqui, antes de você se apresentar, de como é bacana o seu Instagram. Acho que vale super a pena, gente, porque ela tem uma forma de apresentar as receitas e as comidas com poesia, com música, com história. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Um pouquinho do seu projeto. E o vinho, né? Fala do rótulo e uma história pra gente. Vou falar de uma história particular, não tenho um vinho,
que seja meu, com pena minha, mas tenho histórias com vinho, como é natural, porque manjares pressupõe sempre um bom vinho, ou não, mas pressupõe vinho. Se for bom, tanto melhor. E a história que eu me lembrei quando me fizeram este convite para participar nesta live, que agradeço imenso, foi uma história que não foi propriamente à mesa, propriamente dita. Passa a redundância, que foi há uns anos, 4, 5 anos, eu e o meu marido fizemos uma viagem por Itália. A viagem pressupunha passar por Bolonha, passar por Milão, Bolonha, a outra cidade que me está a falhar agora o nome, mas que me ia de lembrar, e que terminava com o culminar em Veneza. Em Veneza era a passagem de ano. Era combinado, era fazermos lá a passagem de ano. E os meus pais iam ter comigo nessa passagem de ano, connosco, para fazermos lá a passagem de ano em Veneza. Ia ser uma passagem de ano em grande. Mas tudo ficou ainda melhor, claro está, com um bom vinho para brindar o início da entrada do ano. E então, o que é que aconteceu? Os meus pais lembraram-se de, na malinha deles, levarem uma maravilhosa garrafa de Moët Chandon. Oh. Foi espetacular. Aquela passagem de ano na Praça de São Marcos, com milhares e milhares de pessoas, ainda hoje é falada quando estamos juntos. Quando passamos, em qualquer passagem de ano, lembramos sempre daquela garrafa a abrir na Praça de São Marcos, naquela noite, daquele passar de ano, de 31 para 1 de janeiro. E foi qualquer coisa de maravilhoso, não só por estarmos numa experiência única que é passar a passagem naquela praça, mas também por experimentar, que eu nunca tinha bebido aquele maravilhoso champanhe, nunca tinha experimentado, e foi qualquer coisa de transcendente, ficou para sempre. É uma experiência que fica para sempre, e foi a história que eu me lembrei quando me convidaram para participar nesta live. Foi esse brinde ao novo ano com um vinho, um champanhe de Moët Chandon. Foi a minha história com o vinho. Não, e assim, Veneza, né? Com Moët Chandon, virada de ano. E o ano foi bom? Como foi esse ano depois, né? Em grande. Valeu a pena? Foi muito bom, por sinal. Não foi, certamente boas. Não foi. Certamente não foi de 2019 para 2020. Não, de todo. De todo. Foi há uns 4, 5 anos atrás. E foi muito bom. E agora, só para fazer aqui a passagem ao registro, que é a minha página Manjares da Alma, onde agradeço o introito que fez quando começamos esta conversa, que é efetivamente eu em cada comida que vou publicando procuro sempre aliar um texto de um livro, um excerto de um livro, ou um excerto de uma canção, ou uma curiosidade. E hoje, quando me lembrei desta história do Moët Chandon, fazendo, lá está, a passagem para o registro, que é a página Manjares da Alma, lembrei-me de um clássico. De um clássico com champanhe, e em concreto com Moët Chandon, que é um livro que já é filme também, que é o clássico O Grande Gatsby, que é um filme, sim, que é um clássico, que quem não viu acho que deve de ver, que é maravilhoso. É uma crítica ao materialismo, mas é delicioso. E nesse filme usam e abusam do champanhe e, em concreto, do Moët Chandon. Portanto, acho que quem não viu deve de ver, porque fica deliciado só de ver aquelas imagens. E acho que é uma boa forma de nos cultivarmos. Sobretudo agora, que temos que estar em casa, mais em casa, acho que é importante lermos, vermos filmes, e se for acompanhado de um bom vinho, então tanto melhor. Ainda melhor.
E se quiser também vai ter várias receitas super bacanas, com harmonização da poesia, da música, e lá no Manjares, né? Que tem Obrigada, várias exatamente. dicas super bacanas. Poxa, muito obrigada, muito Obrigada. legal. Responder aqui que estou a ver uma pergunta de alguém que está a perguntar qual é o filme. Ah, O vamos Grande lá. Gatsby, The Great Gatsby, que é o do livro do Scott Fitzgerald. E, portanto, acho que é uma boa oportunidade para ler. Para ler o livro ou ver o filme, quem prefere ver o filme, porque tanto pode ser de uma forma ou de Ou outra. de outra. Exato. Acho que só teve essa pergunta. Vamos ver se de repente tem mais alguma aqui, né? Pois só vi essa. E tá o comentário, né, de que mais 2020 está bom se soubermos entender. Estamos super próximos de pessoas que nunca antes estivemos. Isso é a Sem pura dúvida. verdade. Isso é a pura verdade. Sem dúvida, A moeda sempre tem dois lados, né? Apesar de concordo. que Foi nestas circunstâncias que eu criei esta página e se não fosse isso eu não a teria criado e hoje não estaríamos aqui a falar. é? Portanto, temos que ver sempre o copo meio cheio e não meio vazio. Perfeito, perfeito. E eu pude também, por meio do Contos de Vinho, eu e o Rui, a gente pôde conhecer muita gente, estar conhecendo pessoas como vocês que estão aqui hoje, que talvez no nosso dia a dia, na correria, a gente não teria, né, não estaria Verdade. atento para Claro. falar e para ouvir com todas as pessoas que não fazem E parte, né, do E para nosso dia a fazer dia. este alimento, lá está, não querendo abusar da palavra, mas fazer este alimento da alma, que é ter a oportunidade e ter tempo para ler e para ver filmes, para fazer coisas que nos preenchem por dentro, que se de outra forma também não teríamos tido tempo. Eu falo por mim, pela minha experiência, e nesse aspecto, claro, temos que ver que foi positivo, tirando tudo o resto, com certeza. E você, como é a pessoa das poesias, das músicas? Tem algum verso, alguma estrofe que você quer deixar aqui pra gente? Te peguei, Ai, hein? assim de repente, mas tenho algumas, algumas das minhas comidas, tenho algumas que foram feitas por mim. Que máximo! Nomeadamente uma publicação das sardinhas assadas do nosso São João de Portugal, que foi comemorado a semana passada. Fiz lá uns versozinhos. Quem tiver a oportunidade e quem tiver curiosidade poderá dar uma espreitadela e ver lá, sim, porque eu não sou repentista. Tenho que fazer as coisas pensadas e com calma. Isso sim. Oi? Oi? Acho que desapareceu. Virou. Peraí. Tô aqui. Ok. Mas sim, faço algumas coisinhas, pouquinhas, mas sim. Que ótimo, que ótimo. Muito obrigada. Teve Obrigada, mais uma eu. E pessoa é que um pediu gosto. para entrar. Poxa, muito É um obrigada. A gente gosto, tem mais de uma pessoa que sim. pediu Só para dizer uma entrar. coisa. Só dizer uma coisa. Foi um gosto Claro! enorme encontrar a vossa página, porque de facto é uma delícia. E fiquei deslumbrada. Muitos parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Para a gente, esses feedbacks que alimentam, né, e mostram que faz sentido a gente dividir o que a gente vai aprendendo com o outro. Cada vez cresce mais e é isso. Vamos trocando, porque Sem a gente dúvida. também está amando ler o material da sua página, tá? Obrigada. Um beijinho. Um beijo! Nós tínhamos outra pessoa que tinha solicitado para entrar, mas não está mais aparecendo para mim. Você pode solicitar novamente? Aí agora você precisa sair. Pronto. Deixa eu ver aqui se eu acho a solicitação. Vocês que estão entrando, essa live é uma live com você. Então você pode pedir para entrar na live e para contar uma história que você tenha com um rótulo, né? Nós já tivemos duas participações aqui, duas participações assim, a Luluvinhas, que de uma confraria de Minas, e Manjares, que é de um Instagram de Portugal, que também fala sobre gastronomia, poesia
e traz aí várias receitas e ideias super bacanas e duas histórias aí que o pessoal trouxe pra gente. Quem mais? Vamos lá? Tinha uma pessoa que pediu para entrar. E desculpa, como estava numa fila. Ah, agora sim. Vamos lá. Pedro. Vamos lá, o Pedro. Já está entrando aqui, Pedro. Chegou, Dedé? Já chegou, Dedé? Oi, Pedro. Pedro? Pedro, ele não está. Bem, o Pedro acho que deu algum problema ali. Tem mais alguém? Acho que a Celina está aqui para entrar. Vamos ver. Celina. Celina. Também não está conseguindo entrar. Vamos ver se o Pedro consegue agora. Pedro, você tinha pedido para entrar, Pedro? Então, gente, enquanto o Pedro não entra, eu queria falar para vocês já a nossa história do Conto de Vinho, né? Nós começamos o Conto de Vinho em janeiro desse ano, e aí eu vou ler aqui, ó. Nós tivemos o nosso primeiro conto, foi sobre um vinho português. O último conto, que foi hoje, que a gente publicou, foi de um vinho brasileiro, o Villa Lobos. Nós já estamos com 38 publicações de vinhos, né, de rótulos. São 5 rótulos de vinhos brasileiros, 9 de vinhos argentinos, 1 de vinho uruguaio, 4 chilenos, 5 portugueses, 4 espanhóis, 6 franceses, 2 americanos, 1 da Hungria e 1 canadense. O nosso vinho com maior alcance foi o Catena Zapata. O nosso vinho com menor número de curtidas, com maior número de curtidas, foi o Montes Alfa. O número de comentários foi o Catena Zapata. E o com maior número de compartilhamento foi o Barca Velha. Deixa-me ver se tem mais alguém aqui querendo entrar. Para quem está chegando, essa live é com você, então você pode pedir para entrar, para contar a história do rótulo de um vinho que você que marcou, que foi extraordinário para você, enfim, que tem um motivo especial na sua vida. Bem, enquanto as pessoas não estão pedindo para entrar aqui, olha, virou de novo. Enquanto as pessoas não estão pedindo para entrar, eu vou contar outra história de rótulo comigo, que foi, eu tinha uma alergia e eu, há mais ou menos 4 anos, eu não degustava vinho, porque eu ficava toda empolada. E aí eu fiquei muito, né, não degustava vinho. Então eu falava que eu não podia e tal, nem espumante, nem vinho, enfim, nenhum tipo de vinho. E aí eu fiz uma viagem e, enfim, meu marido, o Rui, comprou uma garrafa e falou, vou levar e tal. Ele também não bebia muito. E aí a gente, oi Bruno, boa tarde, vamos participar? Quer contar uma história? Eu vou terminar aqui essa história e você já pode entrar para contar uma história de um rótulo também. Mas aí, moral da história. Eu falei, tô em casa, qualquer coisa eu tomo um antialérgico se eu passar mal e tá tudo certo. E aí aquele Malbec, Catena Zapata, foi assim o meu portal de voltar, né, para o mundo de entrar para o mundo do vinho efetivamente, porque eu não senti nada, não tive alergia nenhuma. E aí foi assim, eu comecei a participar de degustações uma atrás da outra, porque eu quis recuperar todo aquele tempo perdido, né, em relação aos vinhos. Então essa é uma história que me acompanha aí, que eu sou muito grata a este vinho e sou apaixonada pela uva Malbec por conta dessa possibilidade. Bem, Thaís está falando aqui que adora as histórias. O Gilmar, vamos lá, Gilmar, contar uma história aqui com a gente. Bruno, vai entrar? Quem mais? Vamos lá. Pati.
Lecava. Vou convidar, hein? Se vocês não estão se convidando, eu vou convidar vocês, hein? Posso? Posso convidar? O que vocês acham? Vou convidar alguém. Vou convidar alguém. Vamos lá. Vou convidar alguém. Tô convidando, hein? Fator surpresa. A câmera vai abrir para você. Fator surpresa. Vamos lá? 1, 2, 3. Gilmar, aceita esse convite, Gilmar? Puxa vida, não estou conseguindo. Vamos lá. Gilmar. Olha, Gilmar não está entrando aqui. E você, Sérgio, tudo bem? Sérgio Sommelier, quer contar para a gente uma história de um rótulo que você tenha em especial? Posso te chamar, Sérgio? Ah, o Gilmar agora apareceu. Pois é, Vanessa, tem muita gente, mas o pessoal ainda fica acanhado de aparecer. Mas o Gilmar está aqui. Vamos lá, Gilmar. Vamos lá, Gilmar. As histórias dos vinhos são histórias fascinantes, né? Tanto as histórias dos rótulos como as nossas. Olha ele aí. Gilmar, seja bem-vindo. E aí, tudo bem? Está me ouvindo bem? Tudo bem, tudo bem. Legal. Gilmar, você está acompanhando a live, então você já está vendo como que está mais ou menos a dinâmica, né? Não, eu estava aqui, tá, a Beth aqui entra, eu falei assim, pô, mas as minhas histórias sempre eu conto em torno da mesa, mas conta, as pessoas não sabem. As minhas histórias são histórias engraçadas, né? São histórias de alguma coisa que aconteceu. Mas eu tenho uma experiência muito, muito legal. Foi quando eu já convivo, né? Na verdade, eu sou um curioso, mas eu já convivo com vinho há uns 15 anos. E há uns 20 anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante, muito cômica. Eu trabalhava numa empresa francesa e essa empresa ela tinha uma joint venture com um chateau na França, né? Então ela importava vinhos, ela produzia vinhos e ela resolveu fazer um evento em pleno Amazonas para todos os CEOs das filiais do mundo inteiro. E trouxe vários rótulos de vinho, né? E aí foi muito interessante, porque você imagina um calor tremendo no Amazonas, os europeus todos com calor imenso, né? Sentindo muito calor, e sobrou muito vinho, né? E ninguém sabia o que fazer com o vinho. E um belo dia, me pediram para fazer algo num prédio que nós tínhamos em plena Rua do México, 2 anos depois, e na época eu tinha que ir lá olhar e tal, para vender o prédio, não sei o quê. E aí, quando nós chegamos lá, nós encontramos várias garrafas de vinho francês do mundo inteiro, escondidas lá, que ninguém sabia que existia. Por quê? Caramba! Porque essas garrafas vieram lá de Manaus, era um encontro em pleno hotel na Amazônia, e sobrou muita coisa. O francês, que era o presidente aqui no Brasil, eu não sei o que faço com esse vinho. Ele falou, leva para o Rio de Janeiro. E ninguém sabia dessa história. Eu encontro mais de 150 garrafas de vinho de vários lugares do mundo, né? E, enfim. E aí, quando eu cheguei, eu não conhecia vinho, não sabia, não era uma época que eu ainda gostava de tomar vinho. E aí a gente foi lá ver e falou assim, o que a gente faz com isso? E aí o nosso presidente, que já não era um francês, era um espanhol, falou assim, olha, tem que sumir com isso. Vamos fazer um leilão de vinhos para todos os funcionários. Só que ninguém sabia o que era rótulo, o que era francês, o que era vinho italiano. Ninguém tinha a menor noção. Aí chega aquelas mais de 150 garrafas de vinho, e isso a gente vai para uma sala, e os preços dos vinhos, eles eram vinhos, um preço bem barato, né, que eles colocaram. E aí eu arrematei muitos vinhos. Foi uma festa de vinho, mas eu não sabia nem o que estava arrematando, né? E eu, por exemplo, comprei vinho na época, isso
já era depois do plano real, obviamente, comprei vinho a R$ 10, R$ 12, né? E aí eu trouxe muitos vinhos para casa, 15 garrafas de vinho, e não sabia o que estava comprando. E aí eu falei assim, eu vou dar vinhos para os amigos, né? E comecei a distribuir onde eu trabalhava, para outros, tudo para de presente, vinho a gente compartilha. E aí eu dei um vinho para um amigo que ele ele pegou eu dei 2 garrafas para ele. E ele pegou esse vinho, um belo dia, eu encontrei com ele ali na Álvares de Azevedo, tomando aquele vinho, sentado no bar, com um copinho pequeno, né? Sem saber o que ele estava tomando. Quando eu olhei aqui, também não sabia. Aí, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar com vinho, simplesmente era um Tokai, né? Que é um vinho. Era um vinho. Então, eu tinha umas 7 ou 8 garrafas de Tokai que eu dei para as pessoas, né? E aí o cara estava tomando um Tokai num copinho com outro amigo, um copinho de cachaça num bar na Álvares de Azevedo. Então, aquilo ali, depois que eu fui ter noção do que era um vinho desse, que Tokai, um vinho da região de Tokaj, né? Que é uma região na Hungria, que é um vinho que é uma das primeiras regiões demarcadas do mundo, né? Uma das primeiras, da época de 1700 e pouco, é um vinho licoroso, muito clássico, né? Da Europa. E aí eu tenho até um Tokai guardado até hoje, e outros vinhos também que eu ganhei, né? Na época. E eu guardei aqui até alguns para com os 2 exemplares daquela época, né? Alguns Ô, vinhos lá Gilmar, o pessoal tá aqui, o pessoal tá empavoroso aqui com essa história, Gilmar. O pessoal tá dando taquicardia aqui, ó. Estão com Exato. carinha de Como é que choro. em Então, choro, meu né? Deus do céu, estão sofrendo, Gilmar, com essa história. E aí eu vou pegar aqui rapidamente, só um instantinho. Pode pegar. Mas é incrível isso. E esse pessoal devia estar tomando esses tocais e dizendo assim, gente, que vinho doce. Doce, ele falou que é um vinho, mas é um licor. Sensacional, sensacional. Incrível, né? Porque são oportunidades e muitas vezes a gente desperdiça, né? Esse Tokai é uma lembrança, é um Tokai 98, né? Que esse já é um Tokai branco, é outro tipo de Tokai. Mas ele é um vinho maravilhoso. Esse da safra de 98, esse é um dos que ficaram dessa lembrança. E aqui também ficou um outro vinho, que é um vinho espetacular, chama-se Les Torres de Longueville, que é um Pauillac, da região de Pauillac, que é um vinho também maravilhoso. Mas você tem ideia dos vinhos que foram leiloados no Rio de Janeiro naquela época? Isso aconteceu no ano de 2002, 2003, e vinhos leiloados a 10, 15 reais, né? Então, essa é uma história que eu sempre guardo comigo, porque foi muito engraçado, né? Olha só, o pessoal já está falando que vai mandar o endereço. A Lulu Vinhas, a Vanessa está falando que vai mandar o endereço dela para você mandar esses vinhos para ela, tá? Tá legal, Luluzinha. Eu comentei aqui que era licor, mas na verdade eu só quis dizer que quem ganhou e não conhecia tava, né, começou a achar que o Tokai era qualquer licor, mas eu, né, só foi para dizer que quem ganhou que não entendia absolutamente nada. É verdade. As uvas de coleta tardia são maravilhosas, e aqui no Contos de Vinho a gente fala, né, do Tokai, a gente conta a história. Mês passado a gente contou. Mas, Gilmar, que história maravilhosa. Você quer contar mais uma história? Olha, eu tenho muitas histórias, muitas coisas. Por exemplo, essa você falou do Vila Lobos, eu não conhecia, eu nunca tinha tomado Vila Lobos, né? Mas, coincidentemente, no ano passado, eu tive uma experiência fantástica, porque eu participei de um evento corporativo e na noite da festa tinha um videokê, e aí foi selecionado duplas nesse videokê, né? Meu Deus. E eu fiquei lá, a gente tentando escolher um outro, foi sorteado, era sorteio, não podia escolher quem era o parceiro. E eu videokê, caiu meu amigo lá, um japonês, rapaz, caiu para cantar comigo. E aí eu olhei para ele, olhou para mim e falou assim, caramba, e aí? O nome dele é Morita, um grande amigo meu. Ele falou assim, olha, não se preocupa, que você vai cantar comigo. Eu não canto bem, mas você me segue, porque eu tenho videokê lá em casa. Todo japonês na família tem um videokê. E aí o prêmio principal era uma caixa de Vila Lobos, né?
com uma caixa muito bonita e tal. E aí eu cantei, a gente começou a participar, e no final das contas eu trouxe Vila Lobos para casa. Ele falou assim, olha, eu não tomo vinho. E o japonês, ele me ensinou várias músicas e a gente ganhou. Então, esse Vila Lobos, eu estou guardando ele para ouvir as baquianas também, né? Porque vou te falar uma coisa, essa dica aí das baquianas foi sensacional, né? Mas, enfim, essas são algumas histórias. Você trouxe duas histórias assim que essa firma... Brincadeira, hein? Tudo história da firma. Uma da francesa e a outra de agora. A pessoa ganha uma caixa de Vila Lobos. Meu Deus do céu. Gente, é uma coisa isso. E em relação às baquianas, eu até queria falar uma curiosidade, né? Por que do nome das baquianas de Vila Lobos, né? Por que o nome é baquiana? Na verdade, o Vila Lobos, ele era apaixonado pelo bar. Então, quando ele criou as notas, ele então homenageou. Então, foi isso, né? Então, quem não conhece também, lá hoje no Contos de Vinhos, na hora que você passa a barra de rolagem do álbum de fotos da nossa, né, da postagem, tem lá a quinta baquiana. Então, quem não escutou, escuta, porque é a nossa história e está na sinfonia desse vinho, que Gilmar é um vinho muito interessante também, porque o recurso, parte do valor comercial dele é destinada à Escola Brasileira de Música, né? Que foi criada... Foi a iniciativa da Casa Valduga. Da Casa Valduga, exatamente. Então... Mas, Otávio, isso é só para deixar outras pessoas participarem, talvez tenha outras pessoas, mas primeiro te parabenizar por isso, né? Porque... Eu acho que eu sempre falei isso, a gente ter a oportunidade em torno da mesa, conversar com as pessoas sobre o vinho, falar sobre o vinho, né? Ter toda essa oportunidade é muito bacana. E vocês criaram um canal que tem nos dado essa oportunidade de falar com pessoas, de ouvir pessoas, ouvir embaixadores, ouvir pessoas das distribuidoras, ouvir pessoas de fora. E isso é muito bacana, né? Então, assim, show de bola, sou fã do seu canal. E continua aí, viu? Porque uma coisa que vocês sacaram e que ninguém sacou, falar de rótulos é falar da história, né? Porque muitas das vezes o sabor da uva, ela vai acabando com o passar dos anos, os vinhos vão ficando mais parecidos, melhores vinhos aparecendo. Mas por trás, sempre de uma produção, tem uma história do produtor, né? Ontem mesmo a gente estava falando, eu estava falando com quem? Estava falando com uma pessoa. Eu estava falando com uma pessoa, liguei para ela, ela falou assim, olha, eu estou tomando aqui agora um vinho, na hora do almoço. Aí ele falou assim, eu falei, qual é o vinho? Aí ele falou assim, olha, eu estou tomando um Lídio Carraro. Ele falou para mim, eu falei, pô, mas um Lídio Carraro, que barato. Eu falei assim, qual é o vinho? Aí ele falou assim, está escrito aqui Agnus. Ele brincou, né? Está escrito Agnus. Aí eu perguntei para ele, você sabe o que está por trás desse rótulo Agnus? Aí ele falou assim, eu não sei. Aí eu falei, então eu vou te contar. Agnus significa cordeiro em latim. O Lídio Carraro é um bom produtor, um famoso produtor do Sul, que ele era um produtor, ele plantava uva. E um belo dia ele construiu com a família dele o sonho de ter a própria produção. Então, as linhas do vinho dele traz nomes que, para a família dele, tem um significado muito importante. Agnus é um, Dádivas é outro. Então, isso é só para exemplificar que sempre por trás de um rótulo tem sempre uma história, e são histórias de pessoas simples, que muitas das vezes têm o sonho de produzir a sua própria marca, né? É o caso. Então, a vocês aí também, muito obrigado por essa oportunidade de conviver esse momento, tá bom? Parabéns a você, ao Rui, e por essa ideia maravilhosa. Ai, muito obrigada, Gilmar. E para a gente também é um privilégio poder ouvir você, suas histórias, enfim, né? Desfrutar aí de uma amizade. Gilmar é uma pessoa que influenciou muito a gente no mundo do vinho, principalmente o Rui, né? Ele brinca que o Gilmar é o mentor dele e é o guru, né? Então, é essa pessoa que, né? E são todas essas pessoas que a gente está interagindo aqui, que fazem, né, a gente gostar de vinho e contar a história de vinho. Muito obrigada, Gilmar. Valeu, obrigado a você. Bem, nós temos 5 minutos aqui para finalizar essa live. Se mais alguém quiser entrar, dá tempo ainda para dar um oi, para falar alguma história. Eu estou aqui muito feliz, surpresa também, porque, assim, super novidade fazer essa live, uma live com você.
né, aguardar que as pessoas entrem. Obviamente, eu até falei com o Gilmar hoje, falei assim, Gilmar, aparece lá na live, porque se ninguém entrar, pelo menos a gente não fica, né? Não fica sozinho lá. Mas assim, foi, né, um sucesso aqui, a participação, as histórias, quem se predispôs a contar. Estou saindo com muito mais informação, muito mais um final de tarde super agradável. Então, olha, além do Garfo entrou, além do Garfo quer contar alguma história, a Vivian, a Thaís, obrigada, o Mário. Vanessa, muito obrigada aí por estar até agora aqui. Se você quiser entrar de novo também, fique à vontade. Tomás. E quem disse que eu não vinho? E quem disse que eu não vinho? Quer entrar também? Vamos lá, Rafa, Max Paulo. A Mistral também entrou. Se vocês quiserem, né, falar de algum rótulo em especial, todo mundo muito... Manjares, obrigada. Foi tão bom ter sua participação também. 3 minutinhos para terminar. Obrigada, além do Garfo. Bem, se ninguém quer usar mais esse tempinho aqui para contar alguma história, a minha história, a nossa história de hoje essa foi a primeira live com você. Vamos fazer outras para que a gente possa contar mais histórias. O Bruno está dizendo parabéns mais uma vez, estou curtindo e aprendendo. Gilmar, boas histórias sempre. Gilmar tem muitas boas histórias. E todos nós temos boas histórias, todos nós somos inspiradores e podemos inspirar. Todos nós que construímos, né, a história, a nossa e a do outro, porque é isso, é a interação que faz acontecer. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Curtam aí o nosso canal, a gente também está no Facebook, estamos aqui no Instagram e no Facebook. Temos aí 38 contos, nossa galeria de contos Sotaque cresce. Se você não conhece todos os contos, tem interesse de algum, quer dar alguma dica, manda por direct, tá? E até a próxima, gente. Um abraço. E eu vou deixar aqui a música das Baquianas do Vila Lobos para encerrar a nossa live. Vamos lá? Tchau, gente.